Você já vê... Não olhe. Ai, que idiota. Que idiota. Olhamos. A gente olhou. Foi bom. Sim. Ah, não, volta. Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou a Nath. Eu sou o Alê. Estamos aqui de casal para entregar uma experiência para vocês, assim como foi. Não olhe. Ok, depois de assistir o filme eu compreendi esse título, mas ai, é tão fraquinho. É o novo filme de Jordan Peele, esse terror que a gente já tá aí se acostumando a ele entregar. E aqui ele vai para uma vertente bem bacana, mas tudo isso a gente vai falar nesse vídeo, então bora lá que... Sem spoiler, tá? O filme estreia dia 25 ainda de agosto. Então, Não Olhe nos leva por uma história de uma invasão extraterrestre acontecendo numa cidadezinha no interior da Califórnia. Nela, dois irmãos têm um rancho de cavalos e eles começam a perceber eventos bizarros acontecendo ali. E pensando em fama e dinheiro, eles resolvem tentar filmar esses eventos. E aí que o filme começa a dar aquela despirocada. Gostosa. Que a gente adora. Quem é que não gosta de filmar hoje em dia algo estranho pra não... um dinheirinho, entendeu? É muito habitual e traz toda a mensagem, a crítica social que o Jordan quer trazer nesse filme, que é muito vinculado a Hollywood, todas as questões ali do espetáculo, da exploração do espetáculo e da venda e do consumo desenfreado dessas coisas. Então aqui ele vai prestar uma homenagem ao cinema, falando muito sobre um personagem que até hoje não sabe o nome, não sabe quem foi, mas que realmente foi muito importante pra gente ter isso que a gente tem hoje em dia, né, na nossa telinha, na nossa vida, que são os filmes. Porque aqui a gente acompanha o O.J. e a Emerald, a sua irmã, que vão ali tentar administrar esse negócio, esse rancho, onde eles criam cavalos para levar para os sets de filmagem, né? Inclusive aí já tem a primeira ligação sobre o que o Jordan Peele quer falar no filme, né? Porque o nome da família deles é Haywood. Aí é uma clara alusão à própria Hollywood, à própria indústria dos filmes, e que é onde eles estão inseridos, né? Porque no filme eles são de uma longa família que sempre trabalhou com isso, levando esses animais adestrados para dentro do set de filmagem. E até a irmã diz que o seu tataravô foi o primeiro ator em Hollywood, que na verdade é uma sequência de fotos de um jockey em cima de um cavalo. O jockey, no caso, era negro, só que nunca se soube qual era o nome dele. A gente tem o nome do cavalo, de quem fotografou, quem pediu essas imagens, mas o nome dele não se tem. E isso o Jordan usa para fazer o filme e dar, digamos, uma história para esse personagem. E é esse legado dessa família que a gente acompanha. Essa é a primeira grande crítica que o filme traz, porque ele é, na verdade, o primeiro cowboy que nós temos aí uma imagem feita, né? Por mais que seja uma montagem de fotos. E ele é completamente apagado da história do cinema. Hollywood tem uma história muito intrínseca com o western, com o faroeste, que ele retrata muito da própria história americana, e esses cowboys negros, eles acabaram sendo muito deixados de lado, por mais que eles fossem sempre muito importantes na história. O filme vai mostrar exatamente isso, eles sempre estiveram ali, mas sempre é um nome de alguém que tinha muito dinheiro, ou de alguma empresa, ou de algum outro ator, ou de algum diretor, que acaba levando os créditos e essas pessoas acabam sempre não aparecendo. Então eles estão tentando buscar isso. O grande sonho da irmã dele é conseguir essa imagem para levar na Oprah. Ela quer finalmente ter uma chance de aparecer. É o grande negócio dela. Ela quer ter uma certa fama, ela quer levar isso à frente e ela enxerga isso como uma grande oportunidade. E também levar o nome da família, porque eles estão passando por um período bem difícil ali, tanto que o O.J., depois da morte do seu pai, de uma maneira, né, bem misteriosa e estranha, que vai fazer referência a toda essa questão dessa invasão alienígena, ele acaba tendo que vender alguns dos seus cavalos para o seu vizinho, que tem um parque temático também de cowboy, e
isso é bem doloroso pra ele, porque é tudo muito vinculado com a história da família. Inclusive o dono desse parque que tá do lado é o Rick Juppé. Ele era um ator mirim muito famoso que fez um filme de cowboy, que até tem um outro menino negro junto no mesmo filme e que ninguém mais lembra quem é, ninguém sabe dizer quem era aquele garoto, mas ele fez uma participação num programa de TV onde uma das estrelas do programa era o macaco Gord. Só que algo acontece e eu já vou dizer pra vocês, essa cena vai ficar marcada, ela é bem gráfica e bem pesada até, mas que gerou um grande trauma no Rick, só que mesmo assim, para ir atrás de fama ou de dinheiro, ele acaba passando esse legado à frente. Mesmo tendo sofrido esse trauma, hoje ele faz a mesma coisa. Ele continua explorando animais dentro dos seus shows, dentro do seu parque, praticamente fazendo o que já faziam lá com o macaco Gord, não o menino Gord. Praticamente repetindo o que faziam com o macaco Gord. Então parece que ele nunca aprende desde que ele tenha esse objetivo de explorar os animais, digamos assim, né? No caso do macaco e dos cavalos, como ele faz agora, enfim. E é uma questão ali que envolve Hollywood, né? A exploração, o espetáculo, tu vivenciar e alimentar aquilo que vai sempre ter alguém consumindo, assim como ele ainda tem esse parque de cowboy, ele tem também toda essa, digamos, esse material que vai envolver todo esse acidente que aconteceu, porque sempre vai ter gente pagando para ver aquilo. Agora um pouquinho do filme em si, que foi uma das coisas que eu mais gostei, é da forma como o Jordan Peele trabalha a sua história, digamos, dentro da direção. Ele consegue trabalhar muito bem esse lugar onde ele bota esse sítio, esse rancho, né? É um lugar muito aberto, ele usa muito bem a fotografia, mesmo as cenas à noite elas são sempre claras, muito diferente do cartaz, que foi difícil tirar uma foto porque é escuro pra caramba, mas dentro do filme tudo funciona muito bem. Esse lugar é cercado por montanhas, então por isso que até no cartaz tá todo mundo olhando pra cima, que é esse movimento que ele traz pro filme. Esse objeto não identificado, esse extraterrestre, alienígena, assista para saber o que é, tá sempre atrás de uma nuvem, ou esse lugar montanhoso ele vem sempre de algum lugar. Então a fotografia acaba se unindo muito bem à questão da narrativa do filme, esse ambiente que ele usa, ele consegue construir muito bem e faz um papel de som no filme que é espetacular. O filme ele é angustiante, ele parece que ele está te esmagando dentro da própria história e se torna muito tenso. E muito disso é por causa do som. O som ele é alto, ele é pesado, ele tem notas muito fortes. A trilha sonora vai ajudando a criar esse clima que eu inclusive peguei algumas impressões no final de gente que se sentiu incomodada, inclusive pelo som que o filme traz. Eu acho que a intenção é essa mesmo. Com certeza. E eu acho que este é o ponto para você ir no cinema. E com a tela, por favor, tu consiga maior, porque vai ter uma experiência de tu acompanhar o objeto, acompanhar os atores nos seus movimentos, de como que eles vão perceber aquilo, porque a gente tá tentando saber o que é junto com eles. Não tem ninguém para explicar, porque não tem ninguém que saiba. O que é bem diferente, né? Tem sempre alguém que vai ali te guiar, te dizer, olha, isso. Não, é tudo muito especulação. Então, isso desse movimento de câmera faz todo o diferencial. E acho que vou linkar, antes de tu terminar, sobre ele, sobre o diretor, é que essa questão que eu disse, ela é muito marcada pelo realismo. Tu sente que aquilo ali realmente pode estar acontecendo, vai acontecer de alguma forma. Ele tem explicação para tudo. Para alguns objetos não funcionarem, para tu não conseguir tirar uma foto direito, sabe? Tudo vai ser envolto a alguma coisa que a gente já sabe aí, pelo mundo, alienígenas do passado. É muito pra quem viu alienígenas do passado. É maravilhoso. Realmente é uma coisa que pode acontecer. Óbvio, quem não viu temporadas e temporadas de alienígenas do passado?
Pode acontecer, claro, amanhã o disco voador tá chegando. É maravilhoso isso. Mas, tipo, apesar de ser essa ficção, essa mistura de gêneros, que a gente vai falar um pouquinho mais, ele consegue colocar no visual, nas cenas, fica tudo muito real. Então, quanto melhor a tela que tu assistir, vai fazer a diferença da imersão. Este é um filme que a gente diz que precisa ser no cinema. Mas aqui a gente tá muito empolgado, realmente a gente gostou do filme, mas não é tudo. Eu senti uma coisa que eu ainda vou ter que trabalhar na minha cabeça, se é uma questão de expectativa, em relação principalmente aos outros trabalhos do Jordan Peele, ou se realmente é uma coisa muito relacionada a esse filme. Porque eu sinto falta de personagens marcantes. Nenhum dos personagens para mim ficou muito marcado de eu lembrar deles pro resto da minha vida. Eu acho que a mensagem, sim, que o diretor tenta trazer no filme, ela funciona, principalmente quando a gente pensa em Hollywood, em como ele trabalha, enfim, a gente já falou, mas os personagens para mim não ficam marcados. O Daniel Kaluuya, a Keke Palmer estão excelentes, ela principalmente é a minha favorita do filme. O Steven Yeun, quando ele tem o seu papel, ele funciona muito bem dentro do contexto que o filme traz para ele. Tem o Brandon Perea, que faz o Angel, e que também é um personagem muito gostosinho de assistir, mas nenhum deles é extremamente marcante. E isso faltou para mim, e aqui óbvio que eu vou fazer uma comparação com Corra e com Nós, principalmente, onde você vê os protagonistas desse filme e você sente o peso daquilo que eles estão passando. Eu não consigo tirar isso de Não Olhe. Então, para mim, isso é o grande porém que o filme deixa assim no final. Eu gosto da parte da ficção científica, a parte do western, como ele mistura tudo isso, as partes de terror que ele cria dentro desse filme realmente são bem assustadoras. Eu levei os cagaços, hein? Tem uma parte nos estábulos que é bem assustadora mesmo, mas realmente falta isso. Mas falando nisso, talvez também esse filme não agrade todo mundo. Uma coisinha que aconteceu com a gente no final da cabine é que um dos seguranças que, né, estão sempre por lá, ele não gostou, achou uma viagem. E ele é um público comum que vai muito no cinema e ele achou extremamente viajante tudo que acontece no final. Principalmente ele não curtiu, não gostou nem um pouco. Então isso fica o meu pensamento, né? Talvez, para quem não é habituado a um filme de invasão alienígena, um filme de ficção, talvez vai ficar um pouco demais para o público conseguir assimilar. Além dessa mistura toda, né? Isso, ele mistura muita coisa. Esse filme, ele é muito... ele ressalta muitas mensagens, sabe? Não tem muito que a gente precisa ficar pesquisando ou especulando, apesar de ser uma graça muito grande nos filmes dele, a gente pegar todas as referências, ele mesmo lança listas dos filmes que ele usa para criar aquele roteiro, mas mesmo assim, aqui tu não vai precisar muito deste empenho. Mas talvez esse alienígena, esse OVNI, isso que está invadindo o planeta, não fique assim tão, digamos, compreensível para o público geral. É um ponto que talvez a gente tá aqui falando para vocês que se tu não gosta do gênero, talvez você não vá gostar muito assim do que ele resolve fazer no final do filme. De novo, essa questão de expectativa pode pegar muita gente. Que tá esperando o filme de terror, que, como os outros, não vai ver. Se vai esperar aquela crítica social mais pesada do Jordan Peele, tá lá. Não vai ver. Mas ela não... tá lá, mas ela é muito mais branda e ela é muito mais falada durante o filme. Se for esperando um filme de ficção científica com extraterrestres e alienígenas, tá lá, mas também não é só isso. Ele vai ter o western no meio, vai ter cenas incríveis. Talvez não seja o que as pessoas estão esperando. Então é muito difícil criar expectativas em cima desse filme e elas talvez não sejam atendidas por completo. E aí pode acabar não agradando algumas pessoas. E talvez isso é o que aconteceu comigo, como eu falei. Eu acho que esse é um filme que, pra mim, ele vai melhorar com o tempo. Eu gostei já do filme, mas eu acho que ele ainda vai conseguir ficar melhor quando daqui a um ano eu assistir de novo ou quando eu refletir por mais tempo sobre ele.
Provavelmente vai ser isso, assim como acontece com os outros filmes do Jordan também, que vão crescendo, vão tomando forma. E a questão que fica para o final, para você aí ficar pensando, a gente vai pensar daqui também para aquele nosso bolão de Oscar 2023. A Academia ama homenagear e dar prêmios para os filmes que falam sobre Hollywood. Este filme é totalmente sobre Hollywood, mas... Academia, ó. Eu não sei não se a Academia vai gostar da crítica que vem nesse filme. Estamos de olho, Academia. Eu espero que eles vejam e, né, anotem algumas coisinhas sobre isso. E vamos ver Jordan lá recebendo mais um prêmio. Quem sabe? Querido. Se você vai assistir esse filme ou já assistiu, veio aí do futuro e já assistiu o filme, nos contem aqui o que tu achou. Não deixe de deixar um likezinho, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre fala sobre as estreias no cinema. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.